Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu vim dar uma aula para vocês sobre um tema que vocês pedem muito lá no Instagram, que é tópico frasal. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, quer saber como isso pode te ajudar na construção da redação do Enem e em tudo que diz respeito a esse universo, por favor, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Além disso, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e deixar a sua curtida aqui para mim. Isso é muito importante para o meu trabalho. Bom, como eu adiantei para vocês, então, tema de hoje, tópico frasal. Todas as vezes que eu cito esse tópico frasal, principalmente durante as lives de correção, e aí para quem ainda não participa, fiquem atentos, toda quarta-feira, às 8 da noite aqui no canal do YouTube, eu faço uma live corrigindo algumas redações. Essas redações são produções de vocês. Como fazer para me enviar essas produções? Basta se cadastrar no meu site, o endereço vou deixar aqui na descrição do vídeo, é www.julianamoreirenem.com.br. Você se cadastra de forma gratuita com o seu e-mail e vai receber toda semana uma proposta inédita de redação. Eu elaboro essa proposta para vocês, envio uma vez por semana, vocês escrevem o texto sobre essa proposta e no mesmo e-mail que eu faço o envio da proposta para vocês, eu também mando um link para que você possa adicionar a sua produção. Bom, a partir desse momento, eu recebo todas as produções de vocês até terça-feira às 6 horas da tarde, seleciono algumas dessas produções e faço a correção nas lives de quarta-feira às 8 da noite aqui no canal. Então para participar comigo é só fazer a inscrição no site, receber o tema, fazer a redação e enviar o seu texto. Ju, não tive tempo de fazer a redação, o que eu faço? Pode participar da live mesmo sem ter enviado a produção, não tem problema algum. Porque durante a live, além dessas correções, eu também trabalho bastante o tema da semana com vocês, então a gente faz uma discussão sobre esse tema, eu dou indicações de repertórios socioculturais para aquele tema e eu tiro todas as dúvidas que vocês têm e que vocês mandam para mim no chat. Então você pode mandar lá a sua dúvida que eu sempre respondo, tá bom? Bem, então todas as vezes que eu falo nas lives, principalmente sobre tópico frasal, é uma chuva de perguntas. Ju, eu não sei o que é isso, eu não entendo o que é isso, como que isso pode me ajudar, de que universo você está falando. Bom, primeiro vamos pensar na estrutura da redação do Enem. A redação, ela tem, idealmente, 4 parágrafos. Introdução, 2 de argumentação e 1 de conclusão. Basicamente, é assim que a gente divide um texto ideal quando a gente está pensando na produção do Enem. Bom, dito isso, a gente percebe logo de cara, por essa estrutura maior, que o nosso texto ele necessariamente tem começo, meio e fim. O começo ali na introdução, o meio com os 2 argumentos e o fim com a conclusão. Ótimo. Tá, só que, além disso, a gente tem uma estrutura micro. Essa é a estrutura macro, a gente está falando de todo o texto, mas eu tenho uma estrutura ainda menor, que são os próprios parágrafos. Cada um dos nossos 4 parágrafos, ele precisa ter necessariamente começo, meio e fim. Então, da mesma forma como a gente tem essa preocupação de não começar a nossa redação com a proposta de intervenção, que é a conclusão, a gente precisa ter a nossa preocupação com o parágrafo. O que significa isso? Que a gente tem que estar atento para não puxar o fim do parágrafo para o início ou o meio para o início e bagunçar essa estrutura que precisa de começo, meio e fim, tal como o texto como um todo. Bem, e é aí que entra o nosso tópico frasal. Se na nossa estrutura macro, o início do nosso texto é a introdução, dentro de cada parágrafo nosso, o início de cada um deles é o nosso tópico frasal. Bom, dito isso, que vocês sabem de primeira, que esse tópico frasal ele está presente em todos os parágrafos, ele tem que estar presente em todos os parágrafos, justamente porque ele vai compor esse início, ele vai marcar para vocês o início. Ju, mas eu já ouvi dizer que eu posso colocar o tópico frasal no meio ou até mesmo no fim. Posso? Posso. Poder, vocês podem tudo que vocês quiserem, vocês podem. Mas não é o mais indicado e vocês vão entender comigo por quê. Olha só, se a gente tiver que resumir a explicação do que é um tópico frasal, eu diria o seguinte para vocês. É a ideia central de cada parágrafo. É o resumo do que vai ser desenvolvido dentro daquele parágrafo. Bom, do que adianta eu apresentar a ideia central do meu parágrafo no fim do meu parágrafo? É a mesma coisa, levando para a estrutura macro,
de eu apresentar o tema do meu texto lá na conclusão. O leitor só vai descobrir do que eu estou falando quando ele estiver terminando o texto. A mesma coisa é quando eu deixo o meu tópico frasal para o fim do parágrafo. Depois que o leitor leu tudo, ele vai descobrir o que eu queria com aquilo. Não faz sentido. Não tem muita lógica nesse processo de escrita. E claro que aqui, quando eu estou pensando em lógica, em sentido, eu estou pensando sempre na redação do Enem e de outros concursos e vestibulares, mas que tenham como estabelecimento o texto dissertativo argumentativo. Porque é um texto que quer apresentar o seu ponto de vista a respeito de um tema e quer que você faça a defesa desse ponto de vista. Bom, se eu apresento um ponto de vista e faço essa defesa, eu estou trabalhando com uma lógica ali que está operando ao meu favor o tempo todo, de início, meio e fim, certo? No parágrafo isso não vai mudar, eu vou sempre apresentar e desenvolver, apresentar e desenvolver, apresentar e desenvolver. Eu não fujo a essa lógica. Por isso que eu insisto para vocês que tópico frasal, sendo a ideia central de cada parágrafo, ou o resumo daquilo que vai ser desenvolvido, ele precisa aparecer no início, não faz sentido nenhum que ele apareça depois disso. Bom, vamos lá. Ju, como é que eu vou identificar o tópico frasal em um texto, então? Como é que eu vou produzir esse tópico frasal? Você vai olhar para aquela afirmação inicial. Então, aquilo que está sendo colocado ali na sua primeira frase, na introdução do seu parágrafo, é o que vai ser depois, dentro daquele mesmo parágrafo, esmiuçado. É o que vai ser desenvolvido, tá? É sobre aquele tema, é sobre aquela ideia central que você vai falar ao longo do seu parágrafo. Então, veja, ela é uma ideia principal que vai ser desenvolvida dentro do seu parágrafo por outras ideias ali que são secundárias. Então, você tem que aprender a identificar essa ideia principal dos seus parágrafos para que você faça esse tópico frasal com facilidade, não fique preso nisso, tá? Qual é o erro que alguns alunos cometem, né? Na verdade, são dois erros. O primeiro, o parágrafo tem mais de uma ideia principal. Então, você lança dois tópicos frasais ali. É como se você jogasse para nós duas ideias principais dentro do parágrafo. É o que eu sempre peço para não fazer. Por quê? Isso está errado em qualquer construção, não só para a redação do Enem. Mas a redação do Enem, se tratando de um texto muito curto, não tem espaço para você desenvolver sobre isso. Mas isso vale para qualquer tipo de produção formal que você vai fazer depois. Então, eu estou escrevendo, por exemplo, a monografia do meu curso lá da faculdade, eu não vou colocar duas ideias centrais dentro de um parágrafo. O parágrafo é para apresentar uma ideia central. Quando eu coloco mais de uma, eu estou me desorganizando, eu estou deixando de desenvolver sobre aquilo que eu realmente precisava falar, eu estou dividindo o foco, eu estou confundindo o meu leitor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa preparação na hora de escrever os parágrafos. Então, é muito comum que os alunos simplesmente coloquem mais de um tópico frasal dentro do parágrafo. Isso vai ficar confuso, vai atrapalhar o desenvolvimento do seu texto e a coesão. Bom, outra coisa que acontece bastante é o aluno ou não colocar o tópico frasal ou não iniciar o seu parágrafo por ele. Alguns alunos perguntam, Ju, posso iniciar o parágrafo com uma citação? Pode, por quê? Porque eu sempre vou dizer que você pode o que você quiser, né? Mas eu não indico, eu não acho que é a melhor estratégia. Eu acho que a melhor estratégia é você apresentar de forma breve aquilo que vai ser tratado e depois você gasta o seu espaço ali com a argumentação, com a citação, com o repertório que você quiser. Mas primeiro, a apresentação. Então, a gente tenta seguir esse protocolozinho aí, que ele é quase que matemático, sabe? É um esquema de lógica mesmo. Você não quer dificultar para o seu leitor, você quer facilitar para ele. E para a gente facilitar, a gente precisa entender como o nosso pensamento funciona. Geralmente a gente apresenta algo e depois a gente desenvolve sobre essa coisa. Veja, eu vou te dar um exemplo muito prático. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês. A primeira coisa que eu fiz lá nos primeiros segundos de vídeo foi te contar do que ia se tratar essa aula. Se eu não faço isso e parto direto para a falazada que eu apronto aqui com vocês nesse vídeo, você não ia saber do que é o vídeo até você conseguir processar do que eu tô falando. Então, provavelmente você ia perder 8, 10 minutos de aula para entender do que eu tô falando. Qual desses aspectos todos que eu levantei aqui que é o que eu quero chamar a atenção para essa aula? Se eu não antecipo para você, você não sabe. Você vai demorar a descobrir. Eu não tô jogando a seu favor. E eu quero jogar a seu favor. Assim como você quer jogar a favor do seu corretor do Enem. Você não quer jogar contra ele.
Então você vai lá e antecipa para ele, tal como eu faço aqui nos vídeos para vocês. Eu antecipo o tema da aula, você já entra nela sabendo do que se trata. Você antecipa o tema do seu parágrafo para o corretor e ele já entra no seu parágrafo sabendo do que se trata, todo mundo feliz, tá? Outra questão que aparece bastante quando eu tô falando de tópico frasal é: Ju, eu sei que tem que existir, eu sei que inicio o parágrafo com ele, mas eu não dou conta de resumir o meu parágrafo num tópico frasal. Aí a gente tem uma questão que precisa ser melhor trabalhada, que tem a ver com o seu plano de texto. Lá no seu plano de texto, que você faz antes do rascunho, isso precisa estar muito bem delimitado. E você, para fazer o seu plano de texto, já está traçando seus tópicos frasais. Se você não sabe ainda fazer esse plano, eu vou deixar aqui no card para você a indicação de um vídeo do canal chamado Como Elaborar o Seu Plano de Texto. Vou deixar aqui também na descrição. E vocês vão perceber como, principalmente, os dois parágrafos de argumentação e o parágrafo de conclusão, o tópico frasal deles já está pronto lá no plano de texto. Quando você levanta causas ou consequências, ou causas e consequências, e quando você faz a retomada de tese. Para a introdução, esse tópico, ele geralmente precisa estar relacionado ao tema. Então, é uma apresentação que você vai fazer do tema. Na introdução, a gente tem uma liberdade um pouquinho maior, como a gente está iniciando o texto, a gente está começando o diálogo com o nosso leitor, de que esse tópico frasal ele seja arrastado para o segundo período, ao invés de compor a primeira frase. Principalmente se você utiliza de um repertório. Então, às vezes, para contextualizar, já que a gente está iniciando um texto, vocês contextualizam com um repertório como Segunda Revolução Industrial, ou alguma série, algum filme, algum livro, e aí depois sim vocês apresentam a ideia central do texto, que será o tópico frasal do primeiro parágrafo, que é o tema. Não tem problema, tá? Nesse caso específico da introdução, é super compreensível que isso aconteça, porque de fato vocês precisam ali contextualizar o leitor, né? Também não precisa chegar chutando a porta, da mesma forma como eu não começo o vídeo aqui falando tópico frasal, eu começo falando: oi pessoal, meu nome é Juliana, pra quem não me conhece, tal. Da mesma coisa o seu parágrafo inicial. Como a gente está começando, não é que você vai deixar de dizer sobre o que vai tratar o seu texto, é que você vai contextualizar primeiro, beleza? Bom, dito isso, você já percebeu que todos os seus parágrafos vão precisar desse tópico frasal, que ele é o resumo da ideia central de cada parágrafo. Cada parágrafo só pode ter uma ideia central. E agora vamos ver como é que isso aparece nos textos, tá? Eu peguei aqui todos os exemplos de redações nota 1000, para que a gente possa avaliar se de fato a gente consegue identificar esse tópico frasal e como ele é apresentado dentro desses parágrafos. Eu peguei só alguns parágrafos, não peguei a redação toda, que agora o nosso foco não é na estrutura macro do texto, mas na estrutura micro, dentro de cada parágrafo. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá porque ainda no século XXI existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, a cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independentemente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Dessa forma, os componentes violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social advinda da ditadura do patriarcado. Consequentemente, a punição para esse tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes, e assim a liberdade para o ato é aumentada. Então percebam que a gente tem aqui um parágrafo que a gente já sabe que é o desenvolvimento do texto, né? Ele não é introdutório e nem a conclusão. E de cara a gente sabe sobre o que vai ser desenvolvido. É sobre a afirmativa que está ali ditada pela primeira frase. O Brasil não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Então, basicamente, esse parágrafo vai dizer pra gente, vai justificar por que o Brasil não conseguiu deixar de ser patriarcal e as consequências disso. Tudo que está escrito nesse parágrafo. A citação da Simone de Beauvoir, a interpretação a respeito dessa citação, as consequências que são apresentadas por esse país não ter conseguido deixar de ser patriarcal, tudo isso está respondendo a um resumo, a uma proposta inicial que está marcada pelo nosso tópico frasal aqui em azul. Então fica bem evidente como uma frase curtinha, um resumo, uma breve apresentação da ideia central,
depois vai gerar toda uma discussão ali que é fomentada por ideias secundárias. Mas a gente precisa dessa informação inicial, a gente precisa localizar o nosso leitor sobre o que está acontecendo. Ju, o tópico frasal, ele vai ser sempre curtinho assim? Não, ele pode ser mais longo, ele pode inclusive ocupar 2 frases, se for necessário, para que você apresente a sua ideia central. Não é o comum, mas pode acontecer. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um próximo exemplo de um tópico frasal que tem apenas um período, uma frase, mas ele é mais longo quando a gente compara com o anterior. Só de olhar dá para perceber que a gente tem um mais curto e um mais longo, mas isso não é um problema. A ideia é que esse tópico apresente o resumo do seu argumento. Se ele consegue fazer isso, se ele consegue apresentar a ideia central, ele pode ser curto ou longo. Ele não pode ocupar todo o texto, porque ideias secundárias precisam trabalhar melhor essa ideia principal. Olha lá. Em primeiro plano, evidencia-se que a coletividade brasileira é estruturada por um modelo excludente, imposto pelos grupos dominantes, no qual o indivíduo que não atende aos requisitos estabelecidos, branco e abastado, sofre uma periferização social. Assim, ao analisar a sociedade pela visão de Lévi-Strauss, nota-se que tal deficiente não é valorizado de forma plena, pois as suas necessidades escolares e a sua inclusão social são tidas como uma obrigação pessoal, sendo que esses deveres, na realidade, são coletivos e estatais. Por conseguinte, a formação educacional dos surdos é prejudicada pela negligência social, de modo que as escolas e os profissionais não estão capacitados adequadamente para oferecer o ensino em Libras e os demais auxílios necessários devido à sua exclusão, já que não se enquadra no modelo social imposto. Então percebam como a nossa ideia principal aqui é essa marcada em azul. Ela faz a afirmação de que a sociedade brasileira ela é marcada por uma estrutura excludente. E é uma estrutura social excludente muito objetiva. Aqui para o nosso autor, ou você faz parte do grupo dominante, qual é o grupo dominante? Brancos e abastados, ou você vai sofrer um processo de periferização social. Bem, a partir dessa afirmativa, dessa ideia de como a sociedade brasileira é estruturada na exclusão, que o autor consegue desenvolver as ideias dele sobre os alunos com deficiência auditiva, ou sobre a condição dos estudantes surdos no Brasil. Percebam que tudo gira em torno dessa afirmativa inicial, de novo estabelecendo aí para nós de forma bem tranquila o tópico frasal. Não é nada amedrontador ou nada que vai exigir de vocês um super trabalho intelectual para montar aí esse tópico. Basicamente é uma apresentação do que vai ser desenvolvido, é muito tranquilo. Por isso que eu insisto para vocês pegarem o vídeo sobre plano de texto e na hora da construção desse plano, que lá eu vou ensinar, que você já vai saber tudo que vai ter no seu primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro e no último, você já escreve o seu tópico frasal. Então você já vai ter, quando faz o plano de texto, a primeira frase montadinha da sua introdução, do seu desenvolvimento, dos 2 argumentos e da conclusão. Vamos lá. Vou trazer mais um exemplo para que vocês percebam de novo a importância desse tópico frasal. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Ótimo, então percebam aqui. A gente tem uma introdução desse parágrafo que está marcado pela ideia central dele. Então, o que acontece? Existe uma ausência de políticas públicas para efetivar o acesso ao cinema. A partir dessa afirmativa inicial, olha, nós não temos políticas públicas para que essa democratização aconteça, as ideias secundárias são fomentadas. Então vai dizer, olha, não temos, mas temos o Ministério da Cultura que não está cumprindo com seu papel e aqui
Parênteses, o Ministério da Cultura se tornou uma pasta, a gente não tem mais esse ministério, então cuidado com essa afirmativa. No ano passado, o Enem não tirou pontos de quem afirmou a existência do Ministério da Cultura, porque a extinção tinha sido muito recente, mas é bom vocês irem se atualizando a respeito dessas mudanças. Mas enfim, aqui a gente tem essa afirmativa, ó, não tem política pública, mas tem o Ministério da Cultura, que deveria estar fomentando essas políticas, apesar de não estar nesse momento. Ele tinha que aproximar os brasileiros desses bens culturais e não o faz. E depois a gente tem uma consequência disso. Então percebam que tudo de novo aí está girando em torno da ideia principal apresentada pelo tópico frasal. Bom, pessoal, agora que vocês entenderam a importância desse tópico, eu vou voltar com vocês um pouquinho na ideia de estrutura micro, que é essa ideia do parágrafo, para que vocês percebam mais uma coisinha aqui nesses parágrafos modelos que eu mostrei para vocês. Lembra que eu disse que todo parágrafo, assim como todo o texto, tem que ter começo, meio e fim? E o tópico frasal marca o nosso início, marca a nossa ideia principal, e é por isso que ele precisa aparecer logo no início de cada parágrafo? Observem aqui para mim, lá naquele primeiro parágrafo que nós lemos, apenas a última, tá? A última frase dele. Consequentemente, a punição para esse tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes e, assim, a liberdade para o ato é aumentada. Vocês conseguem perceber que existe uma conclusão e é uma conclusão que trabalha consequências sociais? Esse tipo de conclusão para os parágrafos de desenvolvimento, argumento 1 e argumento 2, funciona muito bem. Então, prestem atenção, é uma conclusão apontando para uma consequência ampla desse problema. Olha o de baixo, ele vai fazer algo muito parecido, olha só. Por conseguinte, a formação educacional dos surdos é prejudicada pela negligência estatal, de modo que as escolas e os profissionais não estão capacitados adequadamente para oferecer o ensino em Libras e os demais auxílios necessários devido à sua exclusão, já que não se enquadra no modelo social imposto. Então aqui a gente tem uma parte de conclusão mais longa do que a do parágrafo anterior, não tem problema nenhum que isso aconteça, mas tem a marcação aqui de novo de uma consequência, né? Uma consequência geral, uma consequência social do problema que foi abordado dentro desse parágrafo. Isso é uma excelente forma de fazer essa conclusão. Então, vocês notaram aqui nesses dois parágrafos uma forma bem interessante de fazer a conclusão. O tópico frasal fazendo a introdução, o desenvolvimento são as ideias secundárias que vão trabalhar para desenvolver a sua introdução do parágrafo, e você vai fechar esse parágrafo apontando para uma consequência social. Ju, só tem como fechar dessa forma? Não. Vocês vão ver aqui no nosso terceiro exemplo que o autor da redação ele trabalha outra estratégia, que é fazer o gancho com a proposta de intervenção. Isso também pode ser feito. Então, olha a última frase dele. Logo, é substancial a mudança desse quadro. O que ele está fazendo? Ele está avisando para o leitor, no caso, para o nosso corretor. Olha, eu sei que essa é uma situação problema, e eu sei que para essa situação problema ser resolvida, nós precisaremos de intervenções. E a intervenção é exatamente o último parágrafo. Então, ele está fazendo o gancho já com a proposta que vai ser feita dentro do texto dele. Também é uma estratégia bastante interessante para a gente marcar a conclusão desse parágrafo. Então, eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês nesse vídeo a importância do tópico frasal, tá? Tudo que ele significa dentro do texto, que ele tem que estar em todos os parágrafos, que ele é o resumo da ideia central do seu parágrafo, que você consegue puxar ele lá do seu plano de texto e que cada parágrafo do seu texto precisa apresentar começo, meio e fim. E aqui eu te mostrei como esse início, essa introdução de cada parágrafo vai ser apresentado, que é a partir do tópico frasal, e como essa conclusão pode ser apresentada, que é ou a partir do apontamento de consequências, daquele desdobramento que veio do seu argumento, e aí consequências mais gerais, ou a partir do apontamento para a necessidade de mudança, fazendo gancho com o seu último parágrafo, tá bom? Se ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo, é só deixar aqui nos comentários para mim, que eu tô sempre respondendo vocês. E se vocês têm sugestões sobre conteúdos aqui pro canal, algo que ainda não tem, mas vocês gostariam que tivesse, é só deixar aqui também nos comentários, que eu sempre tô atenta. Bom, no mais, se você quer um contato mais direto comigo, é só me procurar no Instagram, @julianamoreira2020, que lá o contato é mais fácil, mais rápido, e eu tô sempre disponível, tá? Um abraço e até a nossa próxima aula.